Gravando. Estamos de volta, estamos entendendo o Ministério e Departamento Infantil, qual a sua grande importância. Quanto mais a gente fala, a gente vê que o quão esse negócio é importante. Eu quero tentar a gente fixar esse bloco no preparo do professor. Nós falamos agora que o professor, ele não lida só com crianças que querem brincar, ou pintar, ou ensinar, ele tem que ensinar uma coisa bíblica. Não, ela tem que olhar para a criança, tem que ver se tem sinal de maltrato, tem que ver o comportamento da criança. Às vezes a criança está muito no cantinho dela, porque às vezes ela é maltratada, ou gritam com ela em casa, e ela mostra esses sintomas. E isso tem que ser trabalhado de maneira muito inteligente pela professora de escola dominical, junto com o pastor, porque existem situações que ela entende ali com a criança que tem que ser passado para o pastor, e o pastor tem que tomar providência com os pais, porque a gente falou de maus tratos, de abuso sexual, falou, às vezes, de pais que não são crentes, ou não são evangélicos, às vezes são homossexuais, mas gostam, quer que a criança vá para a igreja, bota na igreja. Então, a professora de escola dominical tem que estar preparada para isso tudo. André, não é e a coisa mais, hoje em dia, que muito está acontecendo, é que há uma separação entre marido e mulher, entendeu? E, às vezes, até pessoas da própria igreja. E fica usando os filhos para ser contra a mãe. Aí, como se estiver armas, morando com o pai, fica aí. Usando contra a mãe. A mãe, se está com o filho, fica usando contra o pai. Quando a criança chega dentro da igreja, ela chega traumatizada. Fora isso, também, a professora ou o professor tem que ter uma percepção para saber o que está acontecendo com aquela criança, como abuso sexual, maus tratos. E deixa eu só fazer uma aspas nisso, porque isso foi feito até em Belém, na igreja, e existem sintomas de comportamento de criança que não precisa falar nada, que o professor vê e está que pode se notar, sem conversar com ela, você pode ver se tem maus tratos, abuso sexual. Isso é uma coisa muito forte nos dias de hoje. Isso no desenho você distingue. No desenho, na brincadeira com boneco, você define e tem o discernimento que a criança tem problemas na área de pedofilia, na área de distúrbio, dá para perceber. E o professor precisa estar preparado. O importante, André, desculpa, não, tá, meu pastor. Eu segui, olha só, é que essas coisas não é para ser tratada na salinha da criança. Entendeu? Sim, não. Tem que tirar a criança daquele meio e levar ela para um outro local, porque não é para ser tratada, é como se fosse um trabalho psicológico mesmo. Mas ali é diagnosticado. Não, na tratado em outra situação. Aí, e muitas vezes nem só um trabalho espiritual. Às vezes a criança tem um déficit, né, de atenção, sim, ela tem um toque, ela tem esse problema. É interessante, a gente está falando de hoje, né, mas 10, 15 anos atrás, a minha mãe era professora de escola dominical, e aí ela perguntando para as crianças, o que você quer ser quando crescer? Aí um falava, eu quero ser engenheiro, outro. A minha igreja fica numa comunidade. Na época eu não era pastor ainda, mas até hoje ela conta isso. E aí um lá falou assim, eu quero ser bandido. E aí o que vai fazer? O que ela vai falar? Aí ela falou, quando ela... Exatamente. Quando a gente vive numa comunidade, minha igreja é de uma comunidade. Aí quando ela falou aquilo, ela deu aquele impacto, né? O que eu vou falar agora? Aí na hora, ela falou, porque já estava acabando, ela esperou terminar, falou com ele na hora. Mas depois o que ela fez? Pegou a criança, né? Só ela e a criança, ela conversou com a criança, para não constranger no meio das outras crianças. Chamou ela num canto, conversou, chamou o pastor, e aí, né, que a gente está falando, e conversou com aquela criança, explicou para a criança o que era, para a criança entender, porque o mundo que ela vive, isso que ele vive isso. E aí, de repente, o bandido, né, se dava bem, e ele queria se dar bem também, o que é natural na criança. A criança, independente do exemplo que o pai passe para ela, né, ela vai seguir o pai. Né? Agora, a igreja tem que ser o contrassenso, o contraponto nisso aí. Não, o teu pai faz assim, mas está errado. O caminho é esse. E aí colocou isso para a criança de forma didática, não de uma forma agressiva, mas para que ela entendesse. Os pastores, a gente tem que estar preparado para essas coisas. Mais nos dias de hoje ainda, né? O pastor falou sobre o homossexualismo, essas coisas que são mais dos nossos dias. E se aparecer? Se aparecer uma criança, né, na salinha que tenha uns trejeitos estranhos, o que a professora vai fazer? Mas então, tem que tratar. Eu acho que assim, tem que cuidar. Não é coisa que a gente fala, não é assim mesmo. Não, você tem que tratar, tem que detectar e tratar isso à luz da Bíblia. E só ir além e passar para os pastores, eu acho assim, querendo ou não, tem que ter muito cuidado nisso. A gente vive num tempo onde pais e mães falham, às vezes, na educação, às vezes até
pela presença, porque tem que estar trabalhando e o filho às vezes é rebelde, e fica a cargo de um professor de escola dominical ter que educar. O professor de escola dominical não deveria educar, mas acaba educando. E às vezes quando educa, chama a atenção porque está batendo no amigo, não pode, não sei o que, a criança chora, vai, o pai vem defender. O que é isso que você está gritando com o meu filho? O pai defende a falta de respeito da criancinha. Então, assim, os tempos hoje são esses. O pastor Luciano, eu lembro de uma coisa que o pastor Luciano me falou aqui, que eu nunca vou esquecer, que acabou o culto, eu citei até num programa, que acabou o culto, e aí tinha uma fila de pessoas para falar com o pastor que isso acontece na sua igreja, e aí quando chegou uma mãe com uma filha, falou, pastor, fala para ela que ela não quer comer em casa, ela não quer comer, fala que ela tem que comer, pastor. Os pais estão fazendo os pastores educarem seus filhos. Verdade. Outra coisa, André, olha só. Isso porque é mais cômodo, né, André? É mais cômodo. Ele falou uma coisa tão importante ali, eu quero falar esse assunto também, mas eu vou falar rápido, é uma vírgula mesmo. Olha bem, o debate, hoje em dia, o professor, ele tem que debater, porque, como ele falou, o ensinamento que vai se dar dentro da igreja sobre homossexualismo é um, e lá no colégio é outro. Tem cartilha ensinando a criança a ser homossexual. Aí chega na igreja agora, a criança aprendeu no colégio uma cartilha homossexual. Chega dentro da igreja, a professora ensina outra coisa. Outra coisa, André, criança agora está dando ordem nos pais. Eu vou a hora que eu quero, e se qualquer coisa não me bate, não, que eu vou na delegacia, hein? Conselho tutelar, né? É situação difícil. E sobra para o professor de escola dominical. Pai, professor, DBD e pro pastor da também. igreja. Pastor, olha, tu está gritando com meu filho na escola dominical. Isso acontece, Quando o pastor falou ali, o grande problema, ó, primeiro, há uma deficiência, um déficit de professores no sistema educacional infantil. Essa é a verdade. Todas as igrejas. Há um déficit. Poucas pessoas querem trabalhar com crianças. Não têm paciência, não gostam, e muitas das vezes realmente não é valorizada, realmente não aparece, então fica lá para a salinha, cheio de bolsa, saco, vassoura, então fica lá para lá. Então é o número um. Aí, por consequente, o pastor, pela deficiência, uma ovelhinha chega na igreja, está comendo, o pastor quer trabalhar na obra. Ou então o pastor quer ocupar aquela ovelha, envolver ela na obra, bota ela na salinha das crianças. Não, então pega ela e joga ela para ser professora. Vai lá, pega as crianças. E aí ela não tem preparação emocional, psicológica, espiritual e teológica. São, para mim, 4 pilares importantes. Teológico é a Bíblia, porque tem criança que sabe mais do que algumas adultas que trabalham com criança. Eu conheço uma criancinha, um beijinho para ele, Daniel dos Anjos, que gera uns problemas com a professora lá. Que ele faz pergunta da nossa filial. Ele faz pergunta que a professora balança. Então, teológico. Espiritual. É para ter discernimento de espírito, para ela orar, para ela decretar vitória. Às vezes estamos numa campanha. Uma campanha forte lá na igreja, Deus Jeová bradão na terra. Lá na sala, criança que não é chorona, começa a dar pânico de choro. Criança veio normalzinha para a igreja, lá da febre alta. Então, quer dizer, a professora tem discernimento, ela ora, a febre vai embora em 10 minutos. Oração, a febre vai embora. Criança chorando, ela abraça a criança, começa a ministrar no ouvidinho da criança, a criança fica serena, sereno, fica sereno. Uma bênção, entendeu? Então tem que ter espiritualidade emocional. Ela não pode ser aquela pessoa nervosa, que grita, que dá vexame. Não é o grito que dá autoridade, é a palavra. Você tem que ter palavra com a criança. E não é grito. Grito não traz autoridade, não gera. E o número 4, que é o psicológico. Você tem que ter o psique aguçado para a área infantil, para você penetrar naquela criança da sua forma psicológica. Falar a linguagem da criança. Exato, isso aí. Tem que virar criança. E interessante, só na linguagem, né, eu aprendi com a tia Norminha. Porque para mim, ela é mas ela para mim, um beijo para a tia Norminha. Ela para mim é a melhor contadora de história bíblica do mundo, eu falo isso. E ela ensinou uma coisa para a gente, o seguinte, que às vezes a gente fala assim, a criança vai para o cultinho. Ela falou, não é cultinho. Porque quando você fala cultinho, desmerece o culto. O culto infantil. Que cultinho parece... E às vezes, graças a Deus, a gente tem mudado. Mas às vezes as igrejas, o pastor falou isso. Arruma uma salinha lá, né? E coloca as crianças. Com qualquer professor. E aí desmerece. E aí a criança... Não, aí você... Agora, quando você fala, não, as crianças vão para o culto infantil. A criança, né, toma até um alento, assim, vai... E os pastores sabem, lá na igreja a gente tem o hábito de orar antes da gente dar abertura no culto. E a gente chama as crianças na frente para orar por elas. As crianças sobem, né, para a salinha empolgada, né, colocam a Bíblia debaixo do braço, porque vão
continuar prestando um culto a Deus. Não é um cultinho, né? E assim, eu penso que a gente tem que dar mais importância a isso, né? Eu sou congregacional e a minha igreja aqui no Brasil surgiu de um trabalho de criança. Agora a gente está fazendo, esse mês, a gente faz 159 anos de evangelho aqui no Brasil. Então, começou com a dona Sara Cali, lá em Petrópolis, com uma reunião, uma lição sobre o profeta Jonas, para 5 pessoas, inclusive como foi lá na Inglaterra, 5 crianças, e hoje se transformou na denominação. Então, assim, esse trabalho, essa importância com a criança, a gente tem que entender. Eu estava comentando em off com os pastores, às vezes a criança quando se converte, né, André, até mudando um pouco aqui, você faz um apelo, o pastor faz o apelo e vai uma criancinha lá na frente. Alguns fazem o quê? Alguns membros, e até pastores fazem o quê? A criança veio porque todo mundo veio. Né? E a gente não dá tanta importância, desmerece. Criança, Aí eu tive uma lição lá na igreja, no ano passado, uma criança de 5 anos, André, 5 anos. Fiz o apelo, foram 2 pessoas e ela foi também. André chegou chorando copiosamente lá na frente, tremia a criança. Aí eu orei, eu cheguei para ela, né, no ouvidinho dela, falei, o que você está aqui? Aí ela, pastor, eu quero aceitar Jesus. Olha só. Aí a lágrima veio também, e eu orei por ela, a gente orou com ela, conversou. Resultado, André, para simplificar. Hoje, a família dessa criança está na igreja, os pais estão na igreja, estão sendo bênção na igreja porque ela levou. E é interessante que na lição, a professora ensinava para ela assim, mostrava que o inferno era o buraco, né, numa história. Aí essa criança, quando chegou em casa, os pais faziam alguma coisa errada, ela falava, mãe, pai, cuidado com o buraco. Então eu já sabia. Então você tem que entender que a gente tem que valorizar. Uma criança salva, uma conversão genuína, com 5, 6, 10 anos, vai ser para a vida toda e vai gerar frutos e frutos de bênção. A gente tem que entender André, isso. Interessante, o pastor falou sobre isso. Eu extraio, quando isso aí para alguns é pejorativo, eu extraio lições. Uma criança 7, 6, 8 anos aceita Jesus. Aí eu estou fazendo um convite, vem ela. Eu falei, tem uma criança aqui, quantos anos você tem, meu filho? Qual é o seu nome? Fulaninho, quantos anos? Aí a criança fala, 7, um exemplo. Uma criança, o que você está fazendo aqui? Estou aceitando Jesus. Por quê? Eu pergunto na hora, para ninguém pensar que a criança está ali por emoção. Por quê? Porque eu quero que ele perdoe os meus pecados. Aí é tudo. Falei, uma criança de 7 anos quer pedir perdão pelos pecados. E você de 30 e 40, você não tem noção quanto pecado você tem? Cadê você? Cadê a segunda pessoa para Jesus? Aí vem que eu já uso a criança. Ué, se a criança entendeu isso, imagine um adulto. Certa vez, para você ver como é interessante essa questão de escola dominical e como criança não é boba hoje em dia. Certa vez, uma criança estava na escola dominical e acabou a escola, ela foi com o pai e com a mãe dela. Né? Vamos embora para casa, isso aqui. Aí no caminho de casa andando, a mãe chegou, meu filho, e aí, o que você aprendeu hoje na escola dominical? A mãe, foi muito legal, a lição hoje foi da travessia do povo de Deus pelo Mar Vermelho. E como é que foi essa história, meu filho? Porque meu pai fazia isso para mim, ele perguntava, como é que foi essa história? Meu filho? Mãe, a história foi maravilhosa. Chegou um cara lá chamado Moisés, chegou no Egito e pegou o povo e saiu. Aí o povo faraó veio atrás. Aí quando ele chegou e pisou na água, que ele viu que tinha um mar na frente dele, ele pegou, tirou o walkie-talkie, falou, Marinha de Israel, vieram submarinos, a jato, veio tudo, abriu não sei o quê, o pessoal entrou e atravessou. Quando a criança acabou, a mãe estava desesperada. Meu Deus, me deu o telefone dessa professora, que loucura é essa? Não sei o quê, meu filho, que história é essa? Que é essa professora? Mãe, na verdade, a história não foi assim não, mas se eu te falasse como ela me contou, tu não ia acreditar. Tá vendo, criança? Como assim abriu o Mar Vermelho? Ela questiona. Mãe, assim foi a minha versão, mas se eu te contasse como ela me falou, tu não ia acreditar. Vamos pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já. Foi além. Eu quero mais.